Célula é tudo isso e muito mais. É muito bom viver em célula, amém? Eu gostaria agora de convidar o irmão Josival para a ministração da palavra. Prepare o seu coração hoje. Abra o seu coração, porque Deus vai falar com você de uma forma específica. Amém? Glória a Deus. Para você, Jesus. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, te bendizemos, Senhor. E nós pedimos agora que o Senhor venha dar sabedoria ao meu irmão Josival. Sabedoria, entendimento, capacitação. Ó Deus, usa o teu filho, Deus, para que a tua palavra penetre em cada coração e venha haver libertação, restauração, transformação e edificação. Muito obrigada, Senhor. Usa o teu filho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Amém? Esta foi a saudação utilizada pelo apóstolo Pedro quando escreveu as suas duas cartas. E entre várias instruções que ele deu à igreja, ele escreveu aos presbíteros e aos jovens. E nessa noite o Espírito Santo ele vai utilizar esse mesmo texto para falar comigo e para falar contigo. Amém? Não permita que a semente que será lançada seja perdida ou roubada. Não permita que o cansaço ou qualquer outro tipo de distração faça você perder essa bênção. Porque pela semente, o fruto já está garantido. E a colheita é 100 por 1. Só depende agora do teu coração estar aberto como terra fértil e receber a palavra do Senhor. Amém? Então vamos ao que o Espírito Santo tem a nos falar essa noite. Eu convido os irmãos a lerem a palavra. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Já no finalzinho, né, da Bíblia, bem próximo ao Apocalipse. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Mais uma vez, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso é um alerta. Imaginem vocês se nós tivéssemos um leão rodeando aqui a igreja. Já deu até para assustar, né? Algumas pessoas se assustaram somente com o barulho. Se tivéssemos um leão assim, provavelmente não teríamos ninguém cochilando, dormindo ou despreocupado. Vocês acham que sim? Teria algum irmão aí, né, tirando o cochilo? Provavelmente não. Eu estaria atento, vendo os passos desse leão, né, para procurar ir para o outro lado, para fugir dele. E é isso que o apóstolo escreve, é essa comparação que ele faz. Você tem um leão te rodeando, você tem um inimigo, Satanás, ele está como um leão rodeando, procurando um vacilo teu, procurando uma brecha tua para cumprir o propósito dele. Lá em João 10:10 diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Algumas considerações eu anotei e quero compartilhar com vocês sobre esse versículo, sobre esse primeiro versículo. Primeiro, realidade de que temos um inimigo que é espírito e está todo o tempo rodeando, procurando oportunidade para cumprir
o seu propósito. Mas isso está acontecendo numa esfera espiritual. Você não ouviu esse barulho, você não está vendo esse inimigo, mas ele é uma realidade. Então o texto nos traz a realidade de que nós temos sim um inimigo espiritual e que ele tem um propósito: roubar, matar e destruir. O diabo é espírito, ele não tem pressa, ele não desiste, ele planeja, ele não se cansa. E o propósito dele é matar, roubar e destruir a tua vida. O texto também nos remete à necessidade de estar atento, alerta e vigilante. Se vocês contratarem um vigilante para tomar conta da casa, da rua, e esse vigilante ele não cumpriu determinadas normas, como por exemplo de dormir algumas horas, esse vigilante passa as noites, em vez de vigiando, ele passa as noites dormindo. O que é que vai acontecer com a tua casa, com a tua rua, com o teu condomínio? Vai ser roubado, vai ser assaltado. O mesmo vai acontecer se na batalha espiritual, se na vida espiritual você estiver dormindo. Se você estiver dormindo, você será roubado. Vocês conhecem algum crente desviado? Mas não é qualquer crente, é aquele que você diz assim: aquele era homem de Deus, usado pelo Senhor, e como ele profetizava, acontecia, e hoje ele não está mais louvando o Senhor, ele está desviado, está no mundo. Quem conhece um crente assim? Ele dormiu, ele cochilou, ele não estava vigilante na palavra. O inimigo veio sorrateiramente, enganou, iludiu e está devorando. Vocês conhecem algum casal de crente, casou tudo certinho na igreja e hoje estão separados? Quem conhece aqui? O casal dormiu, o casal não vigiou, o casal vacilou na fé e permitiu que o inimigo entrasse, e o fruto veio a separação. Você não pode ver, nós não podemos ouvir, mas o Espírito Santo te diz nessa noite: todo dia tem batalha espiritual por tua vida e por tua família. O nosso inimigo se levanta como um leão para devorar, armando ciladas, lançando dados inflamados, mas o nosso Deus, ele dispensa anjos, arcanjos, e nos trazem livramentos, coisas que vocês nem veem. Hoje provavelmente pode ter acontecido livramentos e você está aqui e nem sabe que eles aconteceram. Mas a realidade é que todos os dias ou todos os momentos existem batalhas espirituais por nossa alma, por nossa família. Quer ver? Decide fazer alguma coisa no reino de Deus. Você que é líder de célula deve saber isso que eu estou falando. Decide ler a Bíblia. Decide dedicar um tempo para oração. Vocês vão perceber que logo vem uma batalha espiritual. Amém? E é sobre batalha espiritual que o Espírito Santo quer falar contigo e comigo nessa noite. Sobre a necessidade de estarmos atentos e vigilantes. Talvez nós estamos precisando da oração que fez Eliseu, para que os olhos do moço fossem abertos. E ele então viu cavalos e carruagens de fogo. O testemunho da irmã, ela falava: eu não coloquei o meu marido na justiça porque eu sabia que não era ele. Ela teve visão espiritual, ele estava sendo usado como instrumento do inimigo para que toda aquela situação estivesse acontecendo. Então o Senhor vai nos falar nessa noite sobre batalha espiritual. Então fica atento, fica alerta, que nós vamos alcançar vitória, e hoje nós vamos batalhar aqui também, em nome de Jesus. Primeiro eu gostaria de começar falando sobre batalha espiritual, onde ela começa. Onde é que começa a nossa batalha espiritual? Por favor, abram a palavra do Senhor, livro de Gálatas, capítulo 5.
capítulo 5, Gálatas, volta um pouquinho, né? Gálatas, capítulo 5. Pensava que isso era só coisa de pastor, viu? Mas chegou para mim também. Onde começa a nossa batalha espiritual? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O apóstolo Paulo diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito uns com os outros, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha, nós encontramos aqui um inimigo talvez mais poderoso do que o diabo. O apóstolo ele diz: você está dividido em espírito e em carne. A carne não dá para fazer uma oração e dizer, em nome de Jesus, carne sai. Ela vai permanecer dentro de mim diariamente, a todos os instantes. E há esse conflito. Então, estamos divididos em carne ou natureza pecaminosa e espírito. A carne e o espírito possuem desejos contrários. A recomendação do apóstolo é que vivamos, a recomendação do Senhor é que vivamos em espírito. O que deseja a carne? Se você continuar lendo, você vai perceber que o texto vai falar sobre o que são as obras da carne. Resumindo, o pecado é o fruto e as obras da carne. O pecado é o que alimenta a nossa carne. Não precisa abrir, mas no livro de Isaías 59:2, o texto diz que o pecado afasta o homem de Deus. João 8:33, o pecado escraviza. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então nós estamos em luta diariamente contra a nossa carne. Diariamente, o nosso inimigo, Satanás, ele está te observando, ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe o meu ponto fraco. Ele sabe o que é que alimenta a sua carne. E vez por outra ele coloca, o rapaz tem um pavio curto no trânsito, aí você está bem ali louvando, de repente, fechado. A carne dá vontade de soltar um palavrão, dá vontade de perseguir, dá vontade de bater no carro. Aí vem a luta. Nós devemos controlar, devemos buscar a ajuda do Espírito Santo para a gente se manter em espírito. E o texto também diz: quem pratica as obras da carne ou o pecado não alcançará o reino dos céus. O texto é bem claro: quem tais coisas praticam não herdarão o reino dos céus. Agora, a pergunta: quem vence nessa batalha entre a carne e o espírito? A resposta que eu posso dar para vocês é que aquele que você alimentar é quem vai vencer essa batalha. Se você alimenta o espírito vence a batalha. Se você alimenta a carne ela vence essa batalha. Como é que eu posso alimentar o espírito e não a carne? São vários itens aqui: leitura da palavra, oração, jejum, louvor, devocional, o nosso tempo ali com Deus. Isso alimenta o nosso espírito. Verdade, justiça, comunhão com os irmãos, isso alimenta o nosso espírito. Compromisso com a obra do Senhor. Estes são alguns dos alimentos que fortalecem o espírito. Agora, nós estamos num tempo de agitação, num tempo de comodismo. Agora não, irmão, tira.
Nós estamos num tempo de comodismo, num tempo de agitação, num tempo de muita coisa. Nós temos algumas irmãs guerreiras aqui que cuidam da casa, que cuidam dos filhos, que cuidam do marido, que vão para o trabalho, que ainda não vão para a faculdade. Não é isso? Não é verdade? Nós temos alguns varões que estão guerreando também, a trabalho, a tanta atividade, tanta coisa. Mas nós devemos, como o apóstolo Pedro disse, estar alerta e vigilante para que isso não comprometa a nossa vida espiritual. O que é que acontece? O camarada já chega cansado, né? E vai, começa a orar, aquela oração que você já se atrapalha e acaba não terminando, não ora mais, não lê mais a palavra. E nós temos alguns ainda que o pouco tempo que tem, o camarada pega o celular do Facebook, o tempo todo no Facebook, o tempo todo no WhatsApp, o tempo todo na internet. Cadê a leitura da palavra? Cadê a oração? Cadê o jejum? Cadê alimentar o espírito? Né? Às vezes a gente chega, nós somos muito visuais, aí ligamos a televisão, o Big Brother, a novela e tudo aquilo alimentando o quê? A nossa carne. Então, nós estamos dormindo, a gente não está ouvindo o barulho do leão. Estamos dormindo, estamos cochilando. Então, quem vence a batalha entre a carne e o espírito é aquele que nós alimentamos. Amém? Vamos a mais um tópico sobre batalha espiritual. Eu não sou nenhum especialista em batalha espiritual, eu estou trazendo aquilo que o Espírito Santo trouxe para mim falar para vocês essa noite. Amém? Para despertar. Contra quem nós devemos lutar? Efésios, capítulo 6, versículo 12. A irmã no testemunho, ela não quis lutar contra o marido, né? Então, contra quem devemos lutar? Efésios 6, capítulo 10, ou melhor, capítulo 12. Podemos? Diz assim a palavra do Senhor: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais das regiões celestiais. Nós não devemos lutar contra seres humanos. Satanás usa as pessoas. De repente aquele vizinho, né? Ou aquele familiar, você dizia, poxa, eu esperava isso de todo mundo, menos desta pessoa, e esta pessoa fez isso comigo. Se a sua visão espiritual estivesse aberta, se você tivesse conseguido ver Satanás soprando aquilo no ouvido dela, ou Satanás dizendo como ela fazer e ela, coitada, frágil, obedecendo, você ficaria com raiva de Satanás, do diabo, não daquela pessoa. Nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra o vizinho, contra o colega de trabalho, contra o familiar, contra a pessoa que usada como instrumento te feriu. Isso foi uma seta, uma armação, uma armadilha. E isso tem o objetivo de levar você a alimentar a carne com o pecado, o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Isso foi uma cilada, isso foi uma armadilha. Nós estávamos cochilando, estamos agora odiando, estamos agora aborrecidos, estamos agora lutando contra essas pessoas. Você lembra que o Senhor Jesus disse para que orássemos pelos nossos inimigos? Os nossos inimigos são essas pessoas. Nós devemos orar para que essas pessoas também sejam alcançadas e encontrem a luz da verdade. Amém? Ainda tem mais. Às vezes nós estamos diante de batalhas e queremos resolver com as nossas ideias, queremos resolver com a nossa força, com as nossas convicções. Em Zacarias 4, 6, não precisa abrir, Deus, usando o profeta Zacarias, disse a Zorobabel: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então você não deve tentar resolver uma batalha espiritual com as suas forças, com a sua inteligência. Não, você deve usar as armas que o Senhor nosso Deus Ele vai
liberar, que Ele já está liberado para que possamos usar. Então, existem poderes do mundo invisível que não podemos vencer com as nossas forças, somente com a ajuda de Cristo e com a armadura de Deus. Então nós já vimos que temos um inimigo rodeando, procurando nos devorar. Nós já vimos que a luta começa dentro de nós. Carne e espírito, é uma luta diária, uma luta todo o tempo, né? Agora, nós já vimos também que eu não devo lutar contra pessoas, né? Eu devo lutar contra as forças espirituais do mal. Não é por minha força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Agora, eu não vou conseguir vencer essa batalha se eu não estiver utilizando as armas de Deus. Vamos voltar só mais um pouco, só uma página, né? Efésios, capítulo 6, versículo 10. No mesmo lugar, saiu do versículo 12 para o versículo 10. Amém? Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vamos pular o 12 que nós já lemos. O 13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. A verdade, a justiça, a paz, a fé, a salvação, a palavra, a oração em todo o tempo, são as armas que nos capacitarão a vencer as lutas contra o mal, contra o reino espiritual. Então o Senhor nos dá a armadura, nos dá armas de defesa, de ataque, para que possamos resistir o dia mau. O Evangelho deixa claro, o dia mau vai chegar. Mas se você está cochilando, dormindo, sem essas armaduras, você vai perder a batalha. Se você está vigilante, preparado, com as armas de Deus, se você sabe contra quem lutar, você vai resistir o dia mau. Amém? O Senhor Ele me deu uma visão desses textos que nós lemos até aqui. Eu não tirei isso de nenhum livro, eu não estudei isso em nenhum lugar, mas o Senhor me mostrou mais ou menos, Ele me deu uma visão do que acontece dessa luta no reino espiritual. De uma maneira muito simples, coloquei ali numa imagem do computador. Agora, coloque aqui e vamos compartilhar isso aqui. Ok. De um lado nós temos, tudo é o campo de batalha. Tudo é o campo de batalha. De um lado nós temos a carne, ou a natureza pecaminosa, e do outro lado nós temos o espírito. O desejo da carne, o que alimenta a carne é o pecado. E o que é que o pecado faz com o homem? Escraviza. A prática do pecado, ela escraviza o homem. Do outro lado nós temos a santidade, né? Vinda do Espírito. E cada um desses lados nós vamos ver os frutos, né? Então, o fruto do pecado, sofrimento, humilhação, destruição, fracasso e morte. Da santidade nós temos os frutos do amor, a alegria, a paz, felicidade, mansidão, bênçãos, vitórias e outras coisas. Essa imagem não quer esgotar toda a batalha espiritual. Essa imagem é apenas para deixar claro para a gente o que está acontecendo. Onde é que entra o nosso inimigo, o diabo? Ele está ali, fomentando, lançando dardos inflamados, laços, situações, utilizando pessoas para tirar você daquela posição. Ali é como nós, soldados de Cristo, devemos estar, com toda a armadura. Aquele dardo inflamado vai bater no escudo da fé e vai cair. O capacete da salvação vai proteger a tua cabeça, né? Você vai estar calçado, né, com a palavra, com o evangelho da paz.
E tudo isso vai te proteger as lutas acontecendo e você está ali. Mas se você baixa aquela armadura, se você sai daquela condição de estar preparado, o Espírito Santo está ali também, te ajudando. Se você baixa as armas, se você cochila, se você dorme, o que é que vai acontecer? Aqueles dardos inflamados, aquelas setas poderão e irão te atingir. Agora é aquela pergunta: em que lado você está? Se você está no lado da carne, escravizado pelo diabo, esta noite nós vamos batalhar. O Senhor vai dispensar anjos e arcanjos, nós vamos batalhar, porque não é só Satanás que atrai para o lado da carne. Quando você intercede por um filho, quando você intercede por um esposo, quando você intercede pela sua vida, o Espírito Santo, nosso Deus, dispensa anjos e arcanjos que vão lá para aqueles que estão aprisionados, quebra aquelas cadeias, quebra aquelas correntes e traz de volta e diz: aqui, meu filho, você pode voltar à santidade. Amém? Então esta noite nós vamos batalhar. Se você estava dormindo, se você estava desatento, eu ainda não estou aprisionado, mas se você estava dormindo, cochilando, se você não orava mais, não buscava mais a presença de Deus, se você não lia mais a palavra, se você estava cochilando, como disse o apóstolo Pedro, esta noite nós vamos despertar. O Espírito Santo vai te despertar e vai dizer: aqui, meu filho, as armas que você precisa para continuar nessa luta, porque eu preciso de você como meu soldado, para que além da sua vida você venha resgatar almas perdidas. Amém? Aquele que crê, diga amém. Amém. Eu gostaria de mostrar também, rapidamente, alguns exemplos de batalhas espirituais que estão registradas na Bíblia. Por favor, abrimos a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, agora lá no começo, capítulo 20. Segundo Crônicas, capítulo 20. Versículo 1. Um exemplo de batalha registrado aqui na Bíblia. O rei Josafá, rei de Judá, ele recebe uma notícia. Pode fechar, irmão, o slide. Irmã Geisa, pode fechar o slide. O rei Josafá, ele recebe a seguinte notícia, o rei de Judá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Ramazon Tamar, isto é, em Gedi. O rei recebe a notícia: está vindo aí um exército enorme para te destruir, para te atacar. E talvez essa tenha sido a nossa realidade. Você olha para a sua família e a notícia que chega, ela não é boa. É notícia de destruição. Está acontecendo isso. Chega alguém e liga para você: aqui está acontecendo assim. E a batalha e os inimigos são tantos que você pode chegar a se abater. Mas esse rei, ele se prostrou, se humilhou. Nós não vamos ver toda a história, porque é bastante tempo, mas vamos ver o resultado. Ele se prostrou ao Senhor, ele orou, ele louvou. Nós vamos agora passar mais uma páginazinha, versículo 14. Olha o que acontece no versículo 14, nessa batalha desse rei Josafá. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. A palavra veio sobre ele no meio da assembleia. E disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém.
e o rei Josafá: assim lhes diz o Senhor, não tenha medo, nem fique desanimado por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Você precisa se posicionar. Você precisa estar com as armas de Deus, com a armadura de Deus. Você precisa estar em santidade, se colocar na posição de batalha. E o Senhor está dizendo: a batalha não é sua, eu vou lá e vou vencer os teus inimigos. No versículo 22, vamos ao desfecho dessa luta. Eles começaram a cantar e a entoar louvores, estão alimentando o Espírito. E o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Aqueles homens se colocaram em posição de batalha, mas o Senhor foi quem lutou por eles. E o Espírito Santo, ele te diz nessa noite: se coloque em posição de batalha, fica revestido com a minha armadura, fica em santidade, que eu vou batalhar por você. Amém? Eu devo temer, porque quando a gente fala de batalha, já ficamos um pouco assustados. Esse inimigo tão poderoso, nós acabamos de ver que o Senhor vai lutar por nós. Mas para finalizar, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7. O título do capítulo 28, ele diz assim: as bênçãos da obediência. Então, para alcançar isso aqui que eu vou ler agora, é preciso estar obedecendo, obediente ao Senhor, a palavra do Senhor. E o versículo 7 diz: o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho e fugirão por 7 caminhos. Então não precisa temer a batalha do Senhor. Os inimigos que vierem contra ti por um caminho serão envergonhados, derrotados e irão fugir por 7 outros caminhos. Amém? Mas é preciso estar em posição de batalha, é preciso estar em santidade, é preciso alimentar o Espírito com a leitura da palavra, com a devocional, com jejum, com oração a todo tempo, com intercessão. É preciso estar na posição. Gideão, ele também levou os seus 300 soldados, quebraram os cântaros, tocaram as trombetas, e o Senhor lhes deu vitória, lutou por eles. Amém? Nós vamos batalhar nessa noite. Se você não está alimentando o Espírito Santo, ele te convida a voltar a fazer assim. Se existe na tua vida uma batalha espiritual, você já sabe, é se revestir das armaduras de Deus, e o restante confiar nele, ele fará a batalha com vocês. Amém?